Os submarinos eram tidos como armas poderosas durante a Primeira Guerra Mundial, e as embarcações alemãs do tipo UB-3 eram tidas como as mais temidas. No entanto, uma delas, a UB-65, era especialmente temida, já que desde a sua construção até os primeiros testes antes do lançamento, várias pessoas morreram em uma série de acidentes estranhos. O submarino alemão UB-65 foi lançado em 1917 para ajudar nos combates da Primeira Guerra Mundial. E a sua má fama começa quando ele ainda estava em fase final de testes, ainda no estaleiro, antes mesmo de ir para a água. Durante uma checagem nas baterias, um vazamento de gás matou 3 operários. Daí por diante começa a saga dos acontecimentos estranhos daquele submarino. Dias depois, a corrente que estava sendo usada por um guindaste para mover uma viga de aço até o submarino arrebentou e a peça desabou sobre outros trabalhadores que também morreram. Quando ficou pronto e foi para o mar para fazer seus primeiros testes em alto mar, o UB-65 encalhou durante uma tempestade e um dos marinheiros que saíra no convés para avaliar a situação foi subitamente levado por uma onda. Seu corpo nunca foi encontrado. Depois, em outro teste, um dos tanques de lastro inundou e gerou um novo vazamento de gás nas baterias, matando mais 2 tripulantes. E não parou por aí. Dias depois de um novo teste, outro tanque de lastro voltou a inundar. E desta vez, levando o submarino para o fundo da baía onde estava sendo feito a sua avaliação. E ele ficou afundado por 12 horas, sufocando sua tripulação de operários que, apavorados e já quase sem ar para respirar, conseguiram fazer um reparo de emergência e retornar à superfície. Quando isso aconteceu, já parecia claro para alguns tripulantes e também para os oficiais da Marinha Alemã que havia algo de errado e talvez de sobrenatural envolvendo o submarino UB-65. E todos eles tiveram a certeza disso quando, dias após ser comissionado, um dos torpedos explodiu enquanto estava sendo colocado no submarino, matando o segundo oficial de bordo, que, segundo relatos, o suposto espírito desse oficial morto na explosão do torpedo, dali em diante, passou a ser visto pela tripulação nos mais diferentes locais do submarino. E foi aí então que a Marinha Alemã, temendo que o pavor da tripulação comprometesse as ações de combate do UB-65, enviou um comodoro cético para interrogar toda a tripulação do submarino, para tentar colocar um ponto final na fama de amaldiçoado do UB-65. Mas, após conversar com os tripulantes e ouvir seus relatos, até o próprio comodoro, que até então era cético, ficou convencido de que algo de anormal poderia mesmo estar acontecendo naquele submarino. E então recomendou que fosse trocada toda a tripulação, mas que antes da nova tripulação subir a bordo, fosse feito um ritual de exorcismo em todo o UB-65. O ritual foi feito por um pastor luterano a convite da corporação. Feito isso, uma nova tripulação foi posta no submarino e sob ameaça de punição caso as histórias sobre aparições sobrenaturais ou coisa do tipo continuassem. E não é que elas continuaram? Um mês depois da nova tripulação estar a bordo do submarino, um dos tripulantes garantiu ter visto um homem desconhecido entrando no compartimento de torpedos. E quando ele foi atrás, o homem tinha desaparecido. Um outro marinheiro passou a ter alucinações e se atirou ao mar durante uma das subidas do submarino à superfície.
E em 10 de julho de 1918, um submarino americano avistou o UB-65 parado na superfície e se preparou para bombardeá-lo. E enquanto os torpedos do navio americano eram posicionados para mirar o UB-65, ele próprio se explodiu, matando toda a sua tripulação, bem diante do periscópio do submarino americano, que não chegou a fazer nenhum disparo. Como não havia nenhuma outra embarcação na região, a explosão do UB-65, que levou à morte de toda a sua tripulação, foi decretada como autodetonação de seus próprios torpedos e acrescentado ao laudo final que os torpedos se autodetonaram por mau funcionamento do sistema. E isso, pela lógica, também explicaria porque o submarino estava totalmente inerte na superfície e sendo um alvo fácil. E o melhor dessa história horripilante é o final. É que durante 86 anos, a versão citada do laudo da autodestruição do UB-65 foi a mais aceita e passada adiante pela Marinha Alemã para o fim do maldito submarino alemão. Até que em 2004, uma equipe de mergulhadores encontrou os restos do UB-65 no fundo do mar. E, para a surpresa de todos, o seu compartimento de torpedos estava todo intacto e sem nenhum dano. Como explicar então aquela autodetonação?